Olá pessoal, Shalom, seja bem-vindo ao canal Aleph Tav. Estou aqui para fazer mais um vídeo. Hoje estarei comentando sobre o texto bíblico de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e a função do tipo Ra. E também abordando aqui sobre uma seguinte questão: por qual motivo que este acento acaba interferindo em certa tradução que é proposta normalmente por alguns estudiosos. Sobre isso também estarei abordando. Alguns têm proposto a seguinte tradução para este texto bíblico na sua parte inicial: no princípio do criar, ou algo semelhante a isso. Porém, eu devo dizer que essa tradução é impossível, devido ao acento tipra, que está inserido dentro da estrutura do texto hebraico, especificamente no início deste versículo. Mas o que esse acento tem a ver com essa questão? Vejamos. Nesta imagem nós temos o interlinear hebraico-português. E temos aí o texto de Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. Logo no início, a palavra Bereshit, formado por preposição mais substantivo, que juntos formam aí a estrutura de uma locução prepositiva. Abaixo do vocábulo Bereshit nós temos uma barra, onde inclusive tem uma seta em vermelho apontando para ela. Esta barra aí é um acento disjuntivo chamado de tipra no hebraico ou tarha no aramaico. E ela é responsável por gerar uma pausa aqui, não permitindo que a palavra Bereshit esteja ligado sintaticamente com o verbo bará. Por isso, a tradução no princípio do criar não cabe aqui. Esse do, que é colocado após a palavra princípio, ou seja, Bereshit, que é impossível nessas condições, devido à função que esse acento desempenha. Vocês podem perceber que abaixo, na tradução literal aqui no português, nesta imagem aqui do interlinear hebraico-português, existe, após a palavra em princípio, uma vírgula que foi colocado aí, justamente causando uma pausa, ou seja, correspondendo à proposta que está contida no texto hebraico, onde também tem uma pausa que é feita por este acento disjuntivo tipra. Esse, então, é um dos motivos melhores e centrais, por assim se dizer, que não permite a tradução no princípio do criar, defendida e proposta por alguns. Vejamos agora o que diz alguns gramáticos e estudiosos sobre esta questão. Começando com esta obra, que na página 44 diz o seguinte: bará, verbo finito catal, terceira pessoa do masculino singular. Processo Kal-Bará. A relação sintática de Bereshit e Bará é contestado por alguns, mas não deveria ser. Alguns interpretam Bará como se estivesse em uma construção ou relação vinculada com Reshit, traduzindo, no início da criação de Deus. Mas Bará é um verbo finito e não um infinitivo. Normalmente, ambos os componentes de uma frase de construção devem ser formas nominais. Além disso, o acento disjuntivo tipra em Bereshit argumenta contra sua construção com a palavra seguinte. Ou seja, em suma, o que diz aqui é que, além do verbo bará não ser um infinitivo, tem também um acento disjuntivo que argumenta contra essa construção com a palavra seguinte, que no caso seria a relação sintática de forma direta entre Bereshit e o verbo bará. Mas isso não sucede devido à pausa que existe entre esses dois termos no texto hebraico. Na sequência, nesta gramática de Mark Futato, ele argumenta dizendo o seguinte sobre a função do acento disjuntivo tipra
no texto de Gênesis 1. Em ambos os meios, versos Tipha é um disjuntivo final, antes de Siluk e Atinar, respectivamente. Além disso, Tipha divide ambos os meios, versos curtos ao meio. No primeiro, Tipha separa a locução preposicional no princípio do predicado e do sujeito. Deus criou. Então aqui nós temos uma seguinte observação a fazer, que mais uma evidência que está sendo mostrada, inclusive por um gramático, né, que é Mark Futato, é que de fato existe uma separação entre Bereshit e o verbo bará. Nesta outra obra comenta o seguinte: pois bem, sob a palavra Bereshit há um sinal, tarha, que é um tam do tipo reis. Como já explicamos, o sinal tarha assinala uma pausa similar, como uma vírgula. Ele destrói qualquer conexão semântica com a palavra seguinte, bará, que é criou. Então aqui nós temos mais este fundamento, né, que deixa evidente que este acento Tipha, na forma pronunciada no hebraico, ou tarha, como mencionado aqui na forma do aramaico, causa uma separação entre estas duas palavras hebraicas. Por isso que na tradução literal do texto hebraico-português, ali naquela imagem anterior do interlinear, existe uma vírgula após a palavra em princípio, justamente mostrando a pausa que está evidente no texto hebraico. Aqui já nesta imagem, vocês podem ver aí mediante este gráfico que Bereshit tem uma pausa, separando, de certa forma, de Bará Elohim. Isso é dado pelo fato deste acento disjuntivo Tipha. Conclusão. Com isso ficou claro que o acento disjuntivo Tipha, desempenhando aqui sua função, ele impede a tradução no princípio do criar, ou ainda no princípio da criação. Essas formas não cabem dentro da estrutura deste texto. Por esse fator, devido aqui à função desempenhada por este acento, entre outros elementos também que contribuem para que esta estrutura não seja vista aí como uma proposta de tradução coerente e sensata. A melhor tradução, de fato, é a que temos. No princípio, Deus criou. Então, basicamente, o que eu tinha para compartilhar com vocês nesta ocasião era isso. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.